Podcast Papo com o Zene. Quadro: O que vier. Sobre a dissertação de Marcos Lima, com o título Paulo Maranhão versus Magalhães Barata, censuras, intervenções e políticas no Pará durante a Era Vargas de 1930 a 1945. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou vamos dar continuidade àquele nosso quadro recém-instalado, O que vier. E olha, pode vir cada coisa que a gente nem imagina, nem eu. Hoje nós vamos conversar sobre a dissertação de Marcos Bezerra Lima. Nossa, eu já esqueci o nome da dissertação. Eu li, hein? Mas ele vai dizer. Se eu Entendeu? lembrar. Ele vai falar. Marcos, só para cumprimentar quem vai aturar você nesse período. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu já estou denunciando o horário que a gente está gravando. Não estou acostumado É. a essa dinâmica de... Eu me chamo Marcos e sou o autor da dissertação, que o Zene esqueceu o título. Paulo Maranhão versus Magalhães Barata, censuras, intervenções e políticas no Pará da Era Vargas de 1930 a 1945. Ô, Marcos, para começar, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação, né, para a gente saber do que está falando, e depois você explica para as pessoas por que é que a gente deve ler esse seu trabalho. Tá? Eu quero dizer que eu li e gostei muito. Tá? Aquilo que eu falei para a Bárbara, eu também acho que o seu trabalho podia ser uma tese. Entendeu? Eu não sei como é que funciona a federal, eu sei que pular o doutorado é difícil, mas o orientador pode fazer um esforço. Bom, o fato é que isso aí seu ficou como dissertação, mas dava perfeitamente para virar uma tese. É legal disso aí que está. Essa é a minha opinião. Então vamos lá, Marcos. Contigo mesmo. Bem, legal, Zene, tu ter gostado, legal também ter lido. Acho essa iniciativa muito boa, né? E a dissertação foi defendida em janeiro, né, no início do ano de 2024. Só para situar quem está assistindo, né, eu sou da Federal do Pará, a dissertação foi defendida por lá, e a minha graduação foi na Universidade do Estado, que foi onde eu conheci o professor Zene, que foi meu professor na graduação e co-orientador da minha monografia. A dissertação, ela durou 2 anos e pouquinho, né, teve uma prorrogação da pandemia, e eu tratei de analisar um conflito político que ocorreu no Pará republicano entre um jornalista chamado Paulo Maranhão e um político militar chamado Magalhães Barata, que foi interventor do Pará 2 vezes e também governador do estado, pós-Estado Novo. Mas a minha análise desse conflito entre o jornalista, que era político, e o militar, que também era político, ocorreu essa análise entre 1930 e 1945, período no qual o Magalhães Barata foi interventor durante 2 vezes, de 30 a 35 e de 43 a 45. Uma vez logo no início logo após o êxito da parcela vitoriosa do movimento de 30, e a segunda já na conjuntura do Estado Novo, né, da ditadura varguista, ambas por meio do sistema de interventoria varguista. E daí a minha principal questão era analisar como um jornalista conseguiu concretizar uma oposição por meio do jornal, porque o Paulo Maranhão era diretor de um dos principais jornais da primeira metade do século XX aqui no Pará, chamado Folha do Norte. E eu acho que vocês devem ler exatamente por isso, né? Por esse X da questão, como o jornalismo deve ser encarado como componente de uma arena de poder muito ampla, que defende e ataca interesses partidários, políticos partidários muito específicos, e que a gente tem diversos exemplos,
tanto na República, antes, inclusive, ainda na monarquia, mas na atualidade também, em meios de comunicação poderosíssimos, disputando narrativas de interesse e etc. Então, eu aconselho a leitura para entender um pouco sobre essas disputas políticas partidárias em torno dos meios de comunicação no Pará, mas também entender um pouco do que foi o período varguista aqui no Pará, principalmente a primeira passagem dele ao poder. Basicamente, Bom, é isso. Isso. Bom, Marco, eu li o seu trabalho, claro. Quero deixar bem claro, como deixei para a Bárbara, que o trabalho do Marco está excelente e que eu não tive qualquer influência no trabalho. Ele não me consultou para absolutamente nada. Para algumas pessoas, isso. Pô, o cara fez um bom trabalho, nem me falou nada. Eu fiquei satisfeito, viu, Marco? Ainda bem que você não precisa de mim. Que bom, né? Sinceramente. Eu achei muito legal. Beijo. Estou falando isso numa boa mesmo. Uhum. Muito legal. Eu li o seu trabalho, né? E eu gostei muito. Eu já tinha gostado da sua graduação, mas ali eu sou suspeito. Ali sim, ali eu tive intervenção. Sim. Que, por exemplo, o Marcos diz que eu sou co-orientador do trabalho dele. Oficialmente né, Marcos? Na formalidade, foi. Na Não, formalidade. inclusive, deixa eu fazer um parêntese, né? Na verdade, o Zene foi meu professor no primeiro... Já estou quase fazendo uma biografia, Zene. Obrigado. Na verdade, o Zene foi professor da minha turma. Eu sou da turma de 17, da UEPA, de 2017. Sou a terceira turma, né? Um curso novo na UEPA. Fui a terceira turma, 2017. E aí o Zene foi nosso professor de teoria 1 e 2 durante o ano de 17, primeiro e segundo semestre daquele ano. E depois a gente começou a conversar bastante sobre nazismo, né, Zene? A gente compartilhava o interesse sobre o tema, de estudar o tema, né? Sobre o nazismo, e a gente trocava referências e discussões e tudo mais. E começamos a nos aproximar diante dessas questões, e eu decidi perguntar. Na UEPA, o aluno ele tem que ir atrás, né? Ele tem que sugerir a coordenação do seu orientador. Não sei se hoje ainda é assim, mas na minha época era. E aí, a depender da disponibilidade do orientador e também compatibilidade, né? Ele vai dar o ok ou não. E eu perguntei para o Zene, e o Zene topou me orientar, né? Só que aí ocorreu o processo de aposentadoria do Zene, já no final da minha graduação, antes da pandemia, inclusive, né, Zene? Antes, em 2019, eu saí exatamente... A pandemia aconteceu exatamente porque eu me aposentei. É causação direta. Né? Eu me aposentei e pronto, veio a pandemia. Entendeu? Isso. Aí a coordenação do curso me informou que por ser a defesa do TCC, que foi uma monografia, né, por ser um componente, uma disciplina obrigatória, ela teria que estar vinculada a um professor que estivesse na ativa, né, estivesse no quadro. Então o Zene entrou como orientador e eu fui orientado pelo Renato Gimenez, grande Renato Gimenez, que infelizmente não está mais aqui, mas o Renato Gimenez nos ajudou, mas orientação mesmo, quase que semanal, era mais quinzenal, na verdade, ocorreu comigo e com o Zene, né? E, enfim, uma grande influência, eu digo até mais do que o Renato. O Renato ajudou, sem dúvida, mas o Zene foi o processo inteiro. O Renato já entrou na metade para o fim. Para esse parênteses, Zene, só para deixar claro. E você me traiu, de alguma maneira, porque a sua intenção era estudar nazismo. Ah, é. Mas eu aceitei a traição, entendeu? E tudo bem, né? É Mas você me verdade. traiu. Você me traiu. Eu Você queria tinha estudar nazismo mesmo. isso. Eu fiquei muito interessado depois de ler uma tese, não vou lembrar o ano agora, mas é 2000 e pouco, não chega nem a 2010, da Ana Dietrich, eu acho que ela é da USP. É. E E eu tenho um problema com a Ana Dietrich.
eu não consigo chamá-la de Ana Dietrich. Eu só chamo de Marlene Dietrich. Ah, sim. É. Não, inclusive você a cita na sua dissertação agora, e de alguma maneira você dá até alguma explicação, para mim, pelo menos, por que você não pôde estudar o nazismo no Pará, por falta de documentação. Perfeito. Na graduação, eu queria fazer um estudo, porque ela diz que houve uma seção do Partido Nazista no Pará, lembrando que, segundo os dados da tese dela, mas também de outros estudos, o Brasil foi o país com o maior número de nazistas filiados ao partido oficialmente, fora da Alemanha, claro, e praticamente todos os estados contaram com núcleos, né, seções, núcleos do partido. E o Pará, ela diz que teve um núcleo com 20 e poucas pessoas filiadas, né, ao partido oficialmente, porém ela não conseguiu identificar nos arquivos alemães os nomes das pessoas, nem cidades, e provavelmente não, né, pode ser que seja em Belém, pode ser que seja em outras cidades, eu acho que mais fácil é em Belém, mas eu não consegui encontrar, continuei buscando, para a dissertação também não, tangenciei alguns assuntos, mas era isso. De fato, a minha monografia inicialmente seria uma tentativa de estudar o nazismo no Pará, mas não encontrei documentação para tal. O Zene até me perguntou se eu não queria fazer sobre a ausência da documentação. Eu acho que, de fato, daria uma monografia, mas eu optei algo mais conservador. E estudei um departamento de imprensa, o DIP, que foi um departamento estadual vinculado ao DIP, que aí sim é mais conhecido no cenário nacional. Que de alguma maneira você retoma na sua dissertação, você tem que retomar, né? Exato. Embora o seu foco tenha sido a disputa do Paulo Maranhão com Magalhães Barata. Aliás, para falar a verdade, você focalizou muito mais em Paulo Maranhão do que Magalhães Barata. Ou seja, não é que o Magalhães Barata tenha atuado como um reagente ao Paulo Maranhão, não chega a ser tanto. Mas, para mim, o seu foco foi Paulo Maranhão. Tá? E daí, o seu trabalho, e você cita uma bibliografia muito interessante sobre a questão da imprensa. Né? Aliás, eu ia falar isso em off, mas vou falar aqui. Eu fiquei espantado de você não citar o Nelson Werneck Sodré. Você pode qual o seu preconceito com o Nelson Werneck Sodré? Verdade. E eu acho que na dissertação também, porque depois que passa, né? Eu não fiz, assim, digamos que uma discussão bibliográfica mais separada, né, de um todo, mas de fato ele não foi citado, o Nelson, mas também não foi aquele outro. Meu Deus, esqueci do Estado Novo, um dos pioneiros sobre imprensa no Estado Novo. Acho que é Nelson alguma coisa. Perdi o nome dele, nossa. Nelson Jar Garcia. Nelson Jar Garcia, também não foi citado. E na monografia, eu tenho a desconfiança que ambos foram. Agora eu estou confundindo você com a Bárbara, mas eu acho que você citou o Gerson. Depois você dá uma olhada, mas eu acho que você citou o Nelson. Acho. Talvez ele. O Sodré não. Não, o Sodré não. O Sodré você ignorou, como diz, você ignorou. Porque é o seguinte, tá, tudo bem, hoje em dia há muita crítica ao Nelson Werneck. Uhum. Mas eu pensei assim, o Marcos cita o Carlos Roque, e nós temos críticas severas ao Carlos Roque. Por que não citou o Nelson Werneck? Não é? Eu achei que houve, digamos assim, certa injustiça. Uma injustiça da minha parte, né? Da sua parte. Eu já vou anotar para na tese, né? Na tese tem que ter o Nelson. Inclusive, eu acho que nos agradecimentos eu vou elencar o nome dele com um pedido de desculpas. E é bom lembrar que o Nelson Werneck Sodré foi general. Sim, era militar. Né?
General comunista, mas general. Sim, não deixa de ser, né? Não. Mas ele era militar. Né? E o Bom, Rock, para quem não sabe, foi um jornalista paraense que isso. escreveu bastantes livros sobre a história do Pará e, por suas abordagens, né, algo muito geral, poucas explicações de fontes ou discussões mais detalhadas, algumas informações vagas, ele é um pouco criticado da historiografia, mesmo assim tem o seu enorme valor para a discussão e foi ponto de partida para muitas problematizações que a gente tem hoje em dia dentro da academia. Esse tipo de crítica a gente faz ao Júlio Chiavenato. Sim. Você conhece o Júlio Chiavenato, que escreveu sobre a Guerra do Paraguai, Uhum. escreveu sobre Canudos também. Só que o Júlio tinha um detalhe, ele fazia denúncias seríssimas, mas as fontes ele... Entendeu? E as Uhum. denúncias dele eram seríssimas, as denúncias do Júlio Chiavenato. Né? Eu acho que a gente... mas a gente pode... Cita-se muito o Júlio Chiavenato, mas faz-se essa crítica a ele, né? Que ele Exato. não se compromete muito com as fontes. Ou seja, veja bem que o jornalista em si não fale de suas fontes, a gente entende. Mas, por exemplo, o Carlos Roque, que era jornalista, ele estava tratando com outro tipo de fonte. Né? Perfeitamente. Não era com fonte que existe segredo, qualquer coisa. Não, a fonte dele... Você pega, por exemplo, o Laurentino, que também é jornalista, o Lira Neto, que também é jornalista, eles colocam todas as fontes deles, né? Já que estão fazendo um trabalho de natureza histórica. Exato. Exato. É isso? Bom, há uma coisa que você não deixou muito claro para nós, aqui Uhum. até o que você disse. Ora, o seu trabalho é muito específico. Paulo Sim. Maranhão, Magalhães Barata, é uma questão muito paraense. Eu queria que você tentasse me dizer por que uma pessoa que não é do Pará, que não conhece o Pará, deveria ler a sua dissertação. O que você contribui com essa pessoa? Que, veja bem, estaria minimamente interessado na questão Paulo, Maranhão e Magalhães Barata. Tá? Quando eu digo minimamente, é porque se ele se interessa por história do Brasil, né, alguma coisa ele deve saber, mas não o suficiente para se aprofundar, para ser um especialista e tal. O que Uhum. você diria para um paulista? Por que ele deveria ler a sua dissertação? Se é uma coisa tão específica, tão regional. Eu acho que tem dois pontos, que inclusive eu levantei essa discussão na última Ampur Nacional, né, que é o encontro de historiadores, que houve em São Luís em 2023. Eu acho que dois pontos, nunca havia pensado, né, sobre essa justificativa para quem é de fora, mas acho que dois pontos são interessantes. O primeiro é que o Paulo Maranhão, que foi um jornalista paraense, ao meu ver, ele é um produto de uma transição da empresa jornalística, nacionalmente falando, no Pará, né? Ele é um exemplo de um reflexo nacional que foi concretizado no Pará. No sentido de que o jornalismo virou uma grande empresa, uma grande formadora de opinião, né? Trabalha com massas. Esse é um ponto. E o Paulo Maranhão chega à Folha do Norte no final do século XIX como secretário, passa a redator, e já chegando em 1920 ele consegue comprar o jornal do Cipriano Santos, que foi um dos fundadores. E aí começa uma série de transformações e como ele transforma esse jornal em sua principal arma política, tanto para interesse próprio e dos grupos no qual ele fazia parte, em uma questão partidária, como para ataques a rivais. Rivais que poderiam também ter sido amigos em outros momentos. A gente pode trabalhar com outros casos
em âmbito nacional de jornalistas que comandaram jornais e também foram políticos. O Lucas Massimo tem um trabalho muito interessante sobre senadores donos de jornais na Primeira República no Brasil, né? Que como os jornais, os meios de comunicação servem de trincheira política para esses pontos. Então, na minha opinião, a Folha do Norte, que atingiu na década de 1930 cerca de 20 mil exemplares diário, um número alto, inclusive para parâmetros de Rio-São Paulo, pode ser visualizado dessa forma como um elemento que compõe uma tentativa muito específica de ascensão ao poder, Paulo, no sentido do Paulo Maranhão. Já o Magalhães Barata, na minha opinião, é um exemplo muito claro do que era a influência de Getúlio Vargas nos estados. E eu não digo diretamente do Rio de Janeiro, que era a capital na época, ao Pará, influenciando diretamente o Getúlio Vargas, né? O Getúlio influenciando o Barata. Mas como o Barata conseguiu transformar o ideário varguista, mas também do movimento no qual ele fez parte, o movimento de 30, em peças para exercer seu poder. Eu acho que muitos estados ocorreram muitas trocas de interventores. Eu não lembro agora o Rio, não sei se o senhor vai lembrar, mas São Paulo, por exemplo, houve muitas trocas de interventores. Pernambuco teve muitos estados com dificuldades, e o Magalhães Barata não. Se tu quer, dentro do sistema de interventorias, analisar um mandatário que conseguiu exercer por diversas maneiras seu poder, tu tem que ter o Pará como exemplo. Tu tem que analisar o Pará. Porque o Barata é nomeado interventor do Pará em novembro de 1930. Houve uma discordância, eu coloco isso no trabalho, não sei se você está lembrando, com o Juarez Távora, que exerceu um papel importantíssimo na consolidação do movimento contestatório à Primeira República no Norte, né? E aí entende-se Norte como Norte e Nordeste, sem os atuais estados, alguns deles, né? Como Amapá, enfim, essa aí é outra discussão. Mas exerceu um papel importantíssimo no Norte do Brasil e era contrário à nomeação do Barata. E ele diz, olha, eu vou aceitar, mas vocês vão se arrepender. E o Barata assume em novembro de 30 e fica até abril de 35, quando ele é afastado do poder após uma cisão terrível dentro do próprio partido criado por ele em 31, que elege ele de maneira indireta, né, por meio da Assembleia Estadual, conforme as eleições definiram de 34 para 35, e aí ele sai do poder em 35. Porém, o Pará não conheceu outros interventores durante de 30 a 35. Foi só o Magalhães Barata em uma consolidação muito nítida de poder em âmbito estadual, atendendo às demandas federais. Eu acho que são dois pontos, não sei se me fiz, se deixei claro, né? Mas são dois pontos que podem chamar a atenção de quem é de fora e quiser ler. Eu sempre considerei o Magalhães Barata, o populismo do Magalhães Barata, o populismo mais próximo de Getúlio Vargas. Você entende? Sim. Veja bem, o populismo. O Juarez Távora o que, na verdade, o Juarez Távora criticava no Magalhães Barata era a falta de sutileza. Porque, veja bem, o Getúlio Vargas era um autoritário. Tá? Era um autoritário. Só que o Getúlio Vargas era mais sutil. Sem dúvida. Na maneira de exercer o autoritarismo dele. Ele era mais sutil. O Magalhães Barata não, era mais bruto. Né? Era um cara mais bruto. E exercia abertamente, diretamente, né? Como você mostrou, inclusive. Né? A maneira que o Magalhães Barata... Você, inclusive, cita uma dissertação, eu ainda não pude ler, baixei essa, aí você não me mandou, não. Aquelas cartas. Uma camarada que fez uma dissertação sobre as cartas
que o povo mandava para o Magalhães Barata e que as cartas eram respondidas. Exato. É claro que não era exatamente o Magalhães Barata, mas ele tinha uma turma e a população vai acreditar que era o Magalhães Barata. Né? É como, por exemplo, hoje, você mandar cartas ao Bolsonaro, ele responder e você achar que é ele. Uhum. Ou Lula. O próprio Lula também. Né? São, no momento, dois populistas. Né? O Bolsonaro é um populista de direita e o Lula é um populista um pouco mais à esquerda, centro-esquerda, centro. Né? Mas e é muito interessante, porque, por exemplo, coisas que você não colocou, e eu até entendo porque não chegaram a fazer parte do embate com Paulo Maranhão, que era o que te interessava. Mas, por exemplo, alguém escrevia assim: eu não fui atendido no pronto-socorro tal. Aí ele mandava uma carta: apresenta isso lá que você vai ser atendido, entendeu? Ele fez muito isso. O Magalhães Barata fez muito isso. Entendeu? Então, é um personagem que na minha opinião, pela sua escolha, pela sua opção, você não estudou propriamente Magalhães Barata, você estudou o embate com o Paulo Maranhão. É uma escolha sua. Uhum. Tá? É uma escolha. Aliás, a gente tem que fazer escolha, né? Tudo na vida, né? Você não vai, né? Não é uma análise mais centrada no Barata, não. Não é. Você não se centra exatamente na figura populista do Barata. O Carlos Joques já faz mais isso, né? Faz. Em 2 volumes, né? Inclusive. Isso. O Homem, a Lenda e o Político é o título das 2 biografias dele, em volume 1 e 2 do Barata. Essa dissertação que o Zeni citou é da Michele Silva. Eu acho que o título é Para Serem Atendidas. Eu não lembro onde ela defendeu, mas eu acho que ela não é. Parece que ela está fazendo doutorado agora aqui na UFPA, mas, se eu não me engano, a dissertação é do Rio ou de São Paulo. E é interessantíssimo porque ela... Não, salvo engano, ela trouxe uma abordagem muito diferente no arquivo público, e eu acho muito interessante a gente entrar nessa conversa, até mesmo porque dialoga um pouco com o trabalho do historiador, né, em campo. No arquivo público do Pará, a gente vai ter uma área, né, que é o gabinete do interventor, e nela dezenas de séries documentais sobre a atuação de Magalhães Barata, secretarias, etc. E em umas delas estão as cartas escritas, principalmente de 32, 33 e 34, Zênia. E eu topei com essas cartas, inclusive utilizei, eu acho que uma ou duas, bem específico também sobre o confronto, né? O trabalho da Michele é excelente, na minha opinião, em trazer essa análise de como o Magalhães Barata criou canais de comunicação com a população geral. Eu acho que isso é muito interessante, porque aí a gente tem uma transição na forma de governar. A gente sai de uma política de gabinete, né, muito utilizada na Primeira República, de um certo distanciamento à população geral, nem tanto por políticas, mas de ter essa sensação de ser atendida, de ser ouvido, entendeu? E aí é bem o título dela, Para Serem Atendidas. Então, o Barata cria principalmente 2 canais de comunicação direto com a população. O primeiro era o envio de cartas e o segundo eram as reuniões que aconteciam em seu gabinete, né, principalmente. E é interessantíssimo porque as pessoas conseguiam hora para comentar, né, problemas, pedir as coisas para o Magalhães Barata. E, como eu disse, algumas eram atendidas, outras não. A Michelle também coloca isso. E, de alguma maneira, o Magalhães Barata ele criou uma coisa, que ele não deu esse nome, não tinha essa característica, mas que funcionou muito como uma espécie de gabinete itinerante. Ele ia para municípios. Perfeito. Entendeu? Ele ia para os municípios. Aparecia para a população.
E né? teve muita força política no interior, né? Até hoje. Conseguiu isso, exatamente. Conseguiu muita coisa. Tem, só para citar um exemplo, lá, acho que no meio do trabalho já, na eleição que não ocorreu de 38, de janeiro de 38, na corrida eleitoral, a, o grupo daqui do Pará, né, que apoiava o Armando de Salles, candidato da oposição, foi até o interior, eu não sei se tu lembra dessa, e fazendo, eu não vou lembrar agora o município, mas fazendo política, né, com os carros e tal, a população confundiu, pensando que era o carro do Magalhães Barata. Só que o Armando de Salles aqui era apoiado pela oposição do Magalhães Barata, inclusive pelo Paulo Maranhão, né? E aí a população do município correu atrás, viva Magalhães Barata! É, Viva José Américo! Que era o o- candidato, né? Não. aliás, isso é uma coisa interessante. Eu acho que, aqui eu vou dar minha opinião, Hã? você que fez o trabalho, você, bom, isso eu sempre disse, se na minha sala de aula vocês podiam discordar de mim, imagine agora, né? Sim. Agora que eu não tenho que te dar nota, você pode discordar à vontade. Só não posso discordar Essa, tanto, senão o vídeo não vai subir. e é mesmo, o cara é da minha equipe, rapaz. Se ele, não, sou refém. Tá vendo? A censura já começa por aqui. E olha que eu fiz a censura também. Não, não, você está imbuído da censura. Imbuído. Você é o censor. Bom, o que eu achei interessante nessa sua discussão do Paulo Maranhão é o seguinte: o Paulo Maranhão ele, ele era contra o Barata, mas não era contra o Getúlio. Isso. Ele era maluco de ser, né? Mas, de qualquer maneira, ele podia veladamente atacar o Getúlio, mas ele nunca fez isso. Ele sempre apoiava o Getúlio e fazia oposição ao Magalhães Barata. Curiosamente, na campanha do Zé Américo, o Barata vai apoiar o Zé Américo, e isso vai jogar o Paulo Maranhão para apoiar o Armando Salles. Não é uma coisa interessante? Se você puder comentar ou dizer que eu não tenho razão, mas está lá no teu trabalho isso. É muito interessante, porque se a gente parar para pensar, o José Américo ele não foi o candidato do Getúlio. Apesar de ser apoiado por muitos membros da situação, É verdade, isso é verdade. ele Isso não está foi falando. candidato do Getúlio, né? O O Getúlio Getúlio como... não tinha candidato. Exato, O apesar da sua Getúlio já aproximação com o estava. Partido Trabalho. Todo mundo comenta que o golpe de 37 foi uma consequência, há quem diga até natural, do golpe de 30. Então, o Getúlio em si não teria candidato. Aquilo ali era a pilantragem do Getúlio. Fez parte do enredo, né, cara? Fez parte, Vai. era necessário, porque a pressão, querendo ou não, era grande também, inclusive de dentro da situação dele. Havia uma pressão grande para o Getúlio fazer eleições, né? Mas também tinha todo o contexto criado desde 35 do perigo comunista, do perigo vermelho, enfim. Mas sobre essa situação é interessante porque eu acho que esse momento é os mais sensíveis em torno da relação entre Paulo Maranhão e Getúlio Vargas, se a gente olhar dessa ótica que o senhor trouxe, né? Porque o Armando Salles vai criticar bastante o governo vigente, vai criticar muito, inclusive, uma possibilidade que se concretizou, que era o continuismo de Getúlio Vargas no poder. Isso nunca Vamos saiu. lembrar, Armando Salles era paulista. Exato, foi interventor de São Paulo, não foi? Foi. Era a pedra no sapato. Lembrar a revolta de 32, né? Quer dizer, São Paulo nunca se conformou de fato. Isso. Né? E que exerceu pressão no jogo político do Getúlio para avançar dentro da problemática eleitoral dele de 33 e 34, não vamos esquecer disso.
São Paulo exerceu pressão também. E Mas, era um estado importantíssimo para a dinâmica, principalmente econômica, do não, eles país. conseguiram pressão tão grande que houve até a Constituição de 34. Exato, entendeu? Né? Então, o Paulo e o Getúlio foram contemporâneos na legislatura de 27 a 30, né? O Getúlio pelo Rio Grande do Sul, né? E o Paulo pelo Pará. O Paulo foi deputado federal eleito 3 vezes, foi de 1924 a 1930, deputado federal. Então, eles tinham lá a sua aproximação. E eu acho que esse, sim, é o momento que o Paulo mais vai ser contrário a Getúlio, mesmo assim sendo, digamos que, modesto nas suas críticas. Para te ter ideia, eu nunca vi, eu não peguei, não é que não tenha, olha só, eu não topei com nenhuma documentação que o Paulo Maranhão é mais agressivo contra Getúlio. Ele, às vezes, coloca o Getúlio como alguém que está sendo omisso aos interventores que atacam a imprensa. Mas não vai ser contrário à própria pessoa ou governança do Getúlio, em momento algum. Inclusive na instalação do Estado Novo, quando quebra um pouco dos anseios políticos de quem fazia parte da oposição, e o Paulo era um deles. Então, em âmbito estadual, de fato, era oposição total. Agora, em âmbito federal, ele sempre foi modesto. Ele sempre foi... Porque ele não era besta, né? Há uma coisa que a gente tem que lembrar, que o Zé Américo, ele era o candidato do Nordeste, e vamos lembrar o seguinte, que houve aquela coligação do Rio Grande do Sul com o Nordeste, com João Pessoa. Então, o Zé Américo, de alguma maneira, que era paraibano, né? O Zé Américo, acho que era paraibano. Eu acho que era Paraíba. Eu estava entre Paraíba e eu estava pernambucano. Então, ele, de alguma maneira, ele representava aquela turma do João Pessoa, Uhum. né? Que foi fundamental, digamos assim, mais ou menos, para golpe de 30. Né? Então, era razoável que o Getúlio fosse mais associado ao Zé Américo que ao Armando Salles. Agora, há uma curiosidade aqui, que eu vou colocar, porque há muitos dos nossos que assistem. O Paulo Maranhão vai dar integral apoio ao governador, depois interventor, José da Gama Malcher. Sim. É isso? Vai. Vai. Apesar das arbitrariedades do Gama Malcher, mas ele Exatamente. vai. Por quê? Porque o Barata estava fora do poder. Quer dizer, o negócio do Paulo Maranhão era o Barata. Foi de 36, né, que ele assumiu. Foi no final de 35. Foi final de 35. Aí fica até os primeiros meses de 43, foi. Isso, quando aí o Magalhães Barata volta a ser interventor. Exatamente. Ou seja, o estado do Pará tem como característica de 30 a 45 uma continuidade boa no período de governança dos seus interventores. O Gama Malcher é de governador para interventor, né? Ele passa em 37, quando é decretado o Estado Novo. O Getúlio Vargas retoma o sistema de interventorias, ou seja, nomeado pelo próprio governo federal, e ele tem o poder, dentro da sua própria ditadura, de trocar os governadores, alguns eleitos em 34, indiretamente, por interventores. E aí houve uma disputa aqui no Pará, e também está lá no trabalho, que o Magalhães Barata, afastado do poder, afastado do executivo estadual desde 35, tivesse a possibilidade de voltar em 37, né, com esse retorno do sistema de interventorias. Porém, o Vargas opta em manter o José da Gama Malcher. Eu acho que para uma política de ânimos muito aflorados, como foi no Pará de 35, a permanência do Malcher era boa. Ele era um bom administrador nesse ponto das pressões. Mas também aquele caso da ligação do Barata com a ANL. Exato. Encontraram nos arquivos do Sisson uma carta do Barata,
né? E o Barata se declarando simpatizante da ANL. Né? E o Paulo Maranhão vai explorar isso. Veja bem, o interesse do Paulo Maranhão não era ideológico, era barata. Era barata. E esse ponto que o senhor colocou sobre a ligação do Magalhães Barata com o comunismo, né, com a ANL, foi algo que o meu orientador na dissertação, o Petit, pediu para eu explorar, porque era algo muito, digamos que, superficial, até mesmo no estudo do rock ou em outros estudos, porque, na verdade, a primeira interventoria do Barata é muito mais analisada aqui pela historiografia, inclusive mais recente, do que lógico, né, do que o período que ele ficou longe do Estado. Eu acho que isso eu faço mais, mas principalmente em relação à sua segunda interventoria. A primeira é muito mais analisada. E ele teve, sim, uma aproximação, a gente pode discutir o grau dela, a concretude dessa aproximação, mas ele esteve, inclusive, nos tribunais, em julgamentos, como possível nome, né, de apoio ao núcleo. E aí a gente tem isso, né, engatando sobre o Paulo Maranhão, que o senhor comentou, e essa utilização, porque aqui no Pará, o grupo, a corrente de apoio a Magalhães Barata ficou conhecido como baratismo, né? Só para situar as pessoas que estão assistindo, ficou conhecido como baratismo, pessoas pró Magalhães Barata. E a outra corrente, que era contrária, a corrente da oposição, ficou conhecida como antibaratista, né? E aí eu tento trazer um pouco como o Paulo Maranhão se aproveitou do Gama Malché no poder, como o Zene trouxe, para construir o antibaratismo enquanto o Magalhães Barata estava afastado. E era basicamente isso, o Gama Malché não interferia enquanto que a lama não pingasse nele. Quando pingou em um acordo político entre o partido do Gama Malché e o PL, que era o partido do Magalhães Barata, e que foi muito criticado por Paulo Maranhão foi preso. Ficou 4 dias na prisão, né? Pouco tempo, mas serviu como um remédio para mostrar, olha só, tu pode criticar à vontade Magalhães Barata, portanto que tu não pisa no meu calo também. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, que a ANL ela não era comunista. Ela tinha comunistas, sim. Uhum. Não vamos dizer que não tivesse. Tinha Sim. comunistas na ANL. Né? Mas o que aconteceu é que houve aquela revolta comandada pelo Prestes em 1935, Uhum. e o Getúlio Vargas vai aproveitar para colocar toda a ANL na ilegalidade, vinculando-a ao comunismo. Mas a ANL era um leque imenso de posturas antivarguistas, sim, mas não exatamente comunistas. Né? Sim. Não exatamente comunistas. Mas o Getúlio vai juntar tudo para poder botar a ANL na ilegalidade, toda a ANL. E aí o Barata dança, embora o Barata jamais alguém pudesse pensar que o Barata fosse comunista. Não, também não acho que fosse. Nem pensar. Mas a carapuça você viu, né? Tava lá, Claro. o Paulo se aproveitou, Não, lógico. Aí o pessoal vai aproveitar, né? Vai se aproveitar para fazer, né, o ataque. Agora, eu queria fazer uma colocação para você. Você colocou na sua apresentação que o Barata usou o jornal para seus interesses políticos. O Barata? Não, desculpe. O Maranhão. Hum. O Maranhão vai usar o jornal dele para seus interesses. Quer dizer, o Maranhão, eu tenho a impressão que o Paulo Maranhão nunca fez questão de dizer. Quer dizer, ele, de alguma maneira, tentava dizer isso, que o jornalismo dele era isento. Ou não, ou você acha que ele nunca tentou? Ele tentou. Ele já se pegava nos fatos. Ele tentou e tentou muito. Quando ele... Olha só, o Magalhães Barata, ele não teve um jornal, para chamar de seu, de 30 a 45. Não teve. Ele vai ter em 46 com o Liberal.
que inclusive está em circulação até hoje, né? Com outros nomes aí conhecidos, até hoje vinculado à família Rômulo Maiorana, desde a década de 70. Acho que o liberal acaba comprando até a Folha do Norte, né? Isso, compra a Folha do O Norte em Paulo Maranhão em 72. 74. É, eu acho que a compra foi em 72, ela circula por um ano e aí ela é interrompida em 74. Ele ainda manteve, inclusive ele passa o liberal para o prédio da Folha do Norte, que fica no centro aqui de Belém, próximo ao Vero Filho. É um antigo prédio, né? Hoje o liberal se encontra mais aqui para o meio, né? Bairro do Marco. E sim, o Magalhães o Paulo Maranhão, quando chegou próximo das eleições, o Magalhães Barata, e aí a gente consegue encontrar essa documentação até mesmo na CPDOC, em alguns arquivos da CPDOC, vai dizer assim para o Getúlio Vargas: estou sendo muito atacado pelo jornal de Paulo Maranhão. E aí é um ponto interessante, eu não abordei tanto no trabalho, mas o Getúlio Vargas também foi muito permissivo com Paulo Maranhão. Eu acho que por conhecer a figura do Magalhães Barata e por saber dos fatos que ocorriam em Belém, eu não vejo uma pressão do Vargas em tentar inibir a ação do Paulo Maranhão como oposição no Pará, entende, Zene? E o Barata vai dizer, esse jornal é partidário, ele está me atacando. E as respostas são basicamente parecer muito formal, tipo, é isso mesmo, quase que deixa para lá, né? E aí o Paulo Maranhão, para se defender, ele vai dizer assim: não, meu jornal não é partidário. A gente defende a população paraense, os interesses da população. Ele não é vinculado, e ele chega a dizer em alguns momentos, ele não é vinculado a nenhum partido. Meu jornal é independente. Mas veja só, era um jornal que praticamente em todas as eleições esteve pautado em interesses partidários, né? E até mesmo porque o Paulo Maranhão fazia parte dessas agendas, fazia parte desses grupos específicos partidários. Então era quase que impossível. E ele teve muito caminho dentro do campo jornalístico para exercer essa narrativa, sabe? Sem um grande opositor dentro do seu próprio campo jornalístico. Porque o Magalhães Barata vai mudar de 33 para... Eu acho que em 33 ele muda o Diário Oficial, que, como em outros estados, era utilizado pela repartição pública para publicizar decretos, portarias e outras ações do governo. Ele muda e tenta fazer ele um canal de comunicação, como uma espécie de jornal diário. E ele faz, de 33 a 34, ele utiliza o Diário Oficial para isso, falando de notícias, desmentindo muita coisa da Folha do Norte, e tem o apoio de outro jornal aqui do Pará, importante também no período, que é o Estado do Pará. Mas o Magalhães Barata, ele não tem um jornal seu para falar assim, não, esse aqui vai me defender contra todos e tudo. Então, acho que dentro desse palco houve sim essa defesa de um jornalismo independente, de um jornalismo neutro. E lembro muito bem desse período que a gente estava comentando há pouco, sobre o Magalhães Barata ser comunista. Tem um momento que o Paulo Maranhão joga uma das milhares de notícias contrárias ao Magalhães Barata, e o Magalhães Barata vai lá, desmente ele, e ele vai dizer o seguinte, uns 2 dias depois, em outro editorial: cabe ao jornalismo divulgar. Eu dei a informação que o povo precisava saber. Quem vai investigar a legalidade dos fatos é a polícia, não sou eu. Então, era uma das saídas que o Paulo Maranhão encontrava dentro do campo jornalístico que ele tão bem conhecia. E ele tinha sido contrário, né, a outras correntes políticas aqui no Pará. O Paulo Maranhão foi um dos principais redatores contra o Antônio Lemos, né, que foi intendente de Belém, que caiu em 1912, teve sua casa incendiada, o jornal no qual fazia parte, que era seu principal defensor, que era a Província do Pará, em 1912, também incendiado. Paulo Maranhão acumulou uma série de campanhas oposicionistas dentro da história republicana paraense. E é uma coisa curiosa, porque o Magalhães Barata era ligado ao Lauro Sodré, né? Não era ligado ao Antônio Lemos. O padrinho político do Magalhães Barata era o Lauro Sodré, a quem o Paulo Maranhão, de alguma maneira, tinha ligação, não é isso? Tinha bastante ligação. O Lauro Sodré
foi um dos principais nomes da política paraense, né, também dentro desse contexto republicano. Foi senador do Pará algumas vezes, também foi governador do Pará, foi senador pelo Rio de Janeiro também, do Lauro Sodré. E a Discípulo sua... de Benjamin Constant, você sabia? Oi? O Lauro Sodré foi discípulo do Benjamin Constant. Sim, sim, foi discípulo dele, Ele né? e o Ximenes, Uhum. do Amazonas. Foi um dos primeiros a exercer. E aí o Lauro Sodré, mais à frente, né, vai entrar numa disputa muito, muito forte contra o Antônio Lemos. E na queda do próprio Antônio Lemos, Paulo Maranhão trabalhava no jornal Folha do Norte, ainda não era diretor, e esse jornal era dirigido pelo Cipriano Santos, que esse sim muito próximo do Lauro Sodré. E o Paulo Maranhão também era próximo do Lauro Sodré. E, como tu já colocou, o Lauro Sodré era padrinho do Magalhães Barata, que na queda do Antônio Lemos em 1912 Aliás, se eu não me estava... engano, foi padrinho de batismo. Padrinho de batismo. Que na queda de Antônio Lemos em 1912, o Magalhães Barata, né, ao que tudo indica com os estudos, e aí a gente pode falar também da tese do Alan Christian, da UFPA, que analisa o Lauro Sodré, ele vai dizer o seguinte, que o Magalhães Barata possivelmente atrasou as tropas, fez um movimento, um percurso a pé mais longo do que necessário, no centro de Belém, para atrasar as tropas, né, e deixar a oposição lauristas conseguir êxito nos ataques às propriedades do Antônio Lemos, né? O Carlos Roque também traz um pouco disso, que terminou com um incêndio do prédio da província do Pará, que era o jornal Lemista. Aí vem a gente vai colocando, né, sem explicar. Lemismo, corrente política de apoio a Antônio Lemos. Querendo ou não, o Pará ele teve essas hegemonias, né? Laurismo, corrente política de apoio a Lauro Sodré. Baratismo, corrente de apoio. Teve o coelhismo, né, também do governador João Coelho aqui no Pará, em 1912, eu acho que era o João Coelho, salvo engano, né? E outras terminologias que a gente vai ter. Aliás, uma curiosidade, Antônio Lemos era maranhense. Era de São Luís, se eu não me engano, não era? Era. É verdade. Fez política aqui do Pará, né? Intendente dos mais famosos. Não viveu para ver as mangueiras que tanto plantou. Agora E me que diga aqui hoje uma coisa. vira a nossa, né, cidade das mangueiras. Assim, que está havendo um certo desmatamento também aqui das mangueiras em Belém. Né? Um dos problemas das mangueiras é quando a manga cai na cabeça do pessoal. Nunca caiu na minha. Na minha também não. Mas já vi caindo. Mas enquanto estava caindo só nas cabeças, o pessoal relevou. O problema foi quando começou a cair em cima de carro. Ah, é. Aí que o pessoal começou a reclamar. Verdade. Entendeu? E para quem nunca veio, acha que não, mas, porra, pega presente vai, meu amigo. É muita. Tu pega. Tem aí, na Generalíssima mais em cima, né? A Praja Aguiar. Pega ali a Praja Aguiar. Isso, nossa, é muita mangueira, meu amigo. É uma do lado da outra. Assim, uma sombra incrível, né? Nossa, maravilhosa. É uma delícia andar na Praja Aguiar. Não, porra, sem dúvida. Mas tem essa parte. E assim, tem gente que pega, né? A manga cai, se o carro não passa por cima, a pessoa corre lá, apanha e come. Não tem negócio, não. Aqui perto da minha casa tem uma mangueira que eu já chupei muita manga dela. Olha aí. Aqui no fundo daqui de casa, tinha uma mangueira da vizinha, né? Aí quando tava madura, ela deixava pegar, mas ela cortou, tava com risco de cair. Aí ela tirou a mangueira dela. Mas, poxa, as mangueiras são maravilhosas. Agora me diga aqui uma coisa. Tudo bem, o Paulo Barata invocou até uma certa isenção do jornal dele. Que correlação você faria, por exemplo, do seu trabalho, que é um trabalho de envolvimento da imprensa com a política, com os dias de hoje? Você faria alguma vinculação? Desculpe, isso aí a gente não tinha combinado. Estou te pegando no contrapé, olha. Olha, Zene, posso no ofício. Tem tanto diálogo a ser feito. Eu digo para a Bárbara, que foi entrevistada antes de mim,
que se a gente pega hoje, a família Barbalho é proprietária de um jornal chamado Diário do Pará, uma rede, né? O jornal impresso, redes sociais, né? A E RBA, televisivo. a RBA, que transmite a Bandeirantes, Isso. do Barbalho. Eu não sei se ele está ainda, né? Ele assumiu o Ministério das Cidades, né? Ele virou ministro das Cidades, do Jader Filho. Eu não sei se ele ainda consta como diretor do impresso Diário do Pará. Mas ele era, e o jornal é da família Barbalho. Então a gente vai ter, sim, essas disputas por interesses até os dias de hoje. A gente não pode colocar um grupo de comunicação que tem seus interesses políticos partidários, mas também financeiros próximos dos seus interesses individuais e de grupos específicos. Porém, eu acho que a forma de combate mudou muito. É muito mais velada hoje em dia. Muito mais velada, na minha opinião. O Grupo Bandeirantes consegue a façanha de manter o Reinaldo Azevedo e o Zé Luiz da Pena. Entendeu? Né? Pois é. E entra um pouco daquela discussão que é levantada em meados do século XX, da imprensa como um quarto poder. Ela é decisiva, ela é muito decisiva. Né? Qual é o grau de influência da imprensa em tomada de decisões individuais e coletivas? E aí, se tu paras para pensar, e acho que é em 70 que tem a licitação para a compra da Liberal aqui no Pará, eu vou ficar devendo a exatidão, mas eu acho que é na década de 70, que o Rômulo Maiorana concorre e consegue ganhar a licitação para colocar o Canal 7, né? Que aqui é o Canal 7, em Belém, que é a TV Liberal filiada à Rede Globo. Filiada à Rede Globo. E o Rômulo Maiorana inclusive uma pesquisa que eu tenho muito interesse em fazer. O Rômulo Maiorana, ele compra o Liberal, salvo engano, em 66, ano que o Paulo Maranhão morre. E para mim, Rômulo Maiorana e Paulo Maranhão são uma continuidade de dois jornalismos diferentes, e que envolve um pouco da tua pergunta, Zênia. Paulo Maranhão, para mim, era muito mais jornalista político. O Rômulo Maiorana é um jornalista empresarial. Ele está preocupado com seus interesses políticos de uma maneira muito mais velada, na minha opinião, mas principalmente ele está preocupado com o sucesso da sua empresa jornalística, sabe? Do seu império de comunicação. Exatamente, como o Roberto Marinho da Globo. Entendeu? Eu acho que nos dias atuais a gente vai ter, eu te dou esse exemplo do Diário do Pará e de outros, né? Tantos outros, mas na minha concepção de uma maneira muito mais velada, né? Se a gente pegar a Globo, a gente pode desenvolver uma longa discussão sobre seus flertes, né, na eleição, que o Bolsonaro conseguiu êxito em 18, né? Muitos flertes. E agora em 22, não, né? Viram que a saída não era bem por aí. Então, na minha opinião, sim, tem muitos interesses, mas os meios de comunicação também mudaram, né, cara? Hoje em dia, pegar alguém lendo um jornal impresso é raridade. Aqui perto de casa ainda vende. O rapaz tem, né, bem uma banca, é uma mesinha que ele põe na feira aqui próximo e ele vende jornal impresso. Mas a influência jornalística mudou bastante. Agora, há uma discussão que os jornais, a Globo, principalmente, fala contra as fake news. Né? Quer dizer, é uma maneira de dizer assim, não, ela confia na gente. Exato. Né? Qual seria, por exemplo, a diferença que você faria para nós entre o que está se chamando de fake news e esses interesses jornalísticos? Veja bem, eu sei que tem diferença, eu estou querendo que você explicite. Sim, eu acho que... Eu estou te pegando pesado, estou pegando e coisas que a gente não combinou, não falamos nada sobre isso. Não, mas não tem problema não. O que eu não souber responder, eu não vou responder. Claro. Bem bate-papo mesmo, sabe? Eu acho que essa concepção da fake news
faz parte do interesse jornalístico, entendeu? Que foi moldado ao longo das décadas. Eu não quero ser anacrônico, mas se a gente pegar essa concepção do combate a notícias falsas, ela é feita dentro do jornalismo há muito tempo, sempre vinculando aos interesses daquele jornal. Por muito tempo, a fonte impressa, né, jornalística, foi vista como suporte contextual. Vejamos, eu quero entender os cegos no final do Império no Rio de Janeiro, eu tenho que entender como é a cidade do Rio. Aí eu vou lá para o jornal. Claro. Né? Vou lá entender como era o jornal, o que acontecia no Rio de Janeiro. Mas vem cá, qual é o jornal que tu vai ver? Se tu pega daqui para o Eu, Pará, onde eu tenho maior eu, domínio, se tu cai em 30, eu examinei todos. todos, entendeu? Eu examinei todos. E Tu... fiquei procurando. É porque há uma diferença. Por exemplo, quando você publica documentos no seu jornal, aí pode ser que seja mais confiável. Uhum. A questão é por que um jornal publica um documento e não outro. Exatamente. Qual é o interesse Agora, o que dele? ele publica, você pode confiar. Agora, a questão são as opções. Né? Exato. Se tu pegas para analisar em 30 o estado do Pará, em novembro de 30, pronto. Novembro não, porque a folha está suspensa. Vamos lá. No final de novembro de 30 que a folha volta a funcionar. O estado do Pará e a folha, tu vai ter duas realidades do estado do Pará totalmente diferentes. Por quê? Porque esses jornais estão vinculados a grupos de interesses e estão combatendo o que eles chamam de mentiras do grupo opositor. Porque a construção da narrativa ela é feita cotidianamente nos jornais. Tem um artigo da Maria Alva Barbosa, que é uma teórica importantíssima nos estudos sobre imprensa, que é qual o local dos meios de comunicação, na história ou na memória, que discute um pouco dessa construção da história por meio dos jornais. Então, a gente passa a analisar, a tentativa é essa, deixar de analisar o jornal como um mero auxiliar de um contexto para autor de dinâmicas e de conjecturas políticas, entendeu? E dentro disso, como um formador de opinião, tanto para desmentir o que a narrativa dele coloca como mentira, como para construir as suas verdades, né? Então, se a gente pega Record e Globo, a gente vai ter duas narrativas completamente diferentes sobre muitos temas. E o combate de ambas, das chamadas fake news. Agora, sim, tem fake news que são grotescas, que dificilmente uma empresa jornalística vai tentar defender, né? E entra naquilo. Temos vozes hoje muito mais massificadas por causa da internet, né? E aí a gente entra numa discussão muito mais atual. Mas eu acho que é um pouco disso. Esse poder de construir narrativa e, principalmente, a autoridade dos jornais. Cria dentro da população uma autoridade dos jornais. Não é incomum a gente escutar. Ah, mas deu ontem no jornal que tal coisa aconteceu ou iria acontecer, como se aquele dia fosse uma verdade cristalizada, como se não houvesse espaço para discussão e espaço para uma narrativa contrária. Eu pedi para você, quem sabe, a gente indicar 2 livros sobre a história da imprensa no Brasil. Um que você não quis citar, O Nelson. Nelson o 19 notificações. E outro da Tânia De Luca. Isso, História da Imprensa do Brasil. Que você cita. A Tânia De Luca também é uma autora importantíssima sobre o papel dos jornais, né, dos meios de comunicação. Ela trata também de outros meios de comunicação, mas puxando para o meu debate, né, dos impressos no Brasil, colocando como uma parte importantíssima dentro da história da formação do Brasil. Com a vantagem que a Tânia De Luca, digamos assim, o Nelson Werneck vai fazer uma história da imprensa, se eu não me engano, até a década de 60, ele chega a década de 60. Eu acho que e a Tânia De Luca vem mais para cá. Vem. Acho que até 90 ela está discutindo bastante coisa. Isso. E tem a Capelato, né?
que vai ter também um livro sobre a história da imprensa. Só que para uma visão mais geral, a Tânia de Luca, na minha opinião, é mais indicada, apesar de que a Mariel Barbosa também vai ter História Cultural da Imprensa. Eu acho que em 2 volumes, século XIX e XX, salvo engano. Posso confirmar e colocar na descrição quando o vídeo subir. Uhum. Bom, Marcos, eu acho que a gente vai ter que ir para o TEND. Senão a gente Né? vai estar conversando aqui até amanhã Verdade. e não vai dar tempo de colocar outras coisas no canal, não sei. É verdade. E vai ficar chato. O pessoal vai falar, quer saber? Não quero mais saber de Maranhão, de barata. E olha, a Folha às vezes chamava o barata de cucaracha. Ah, sim! O trabalho da Alessandra. É bacana que a gente vai citando É, vários trabalhos, né? O trabalho da é. Alessandra Nunes, quando ela analisa a Folha do Norte versus o Liberal, no período da senatoria do Magalhães Barata, na segunda metade da década de 40, coloca um pouco dessa análise do discurso. Ela é da área da comunicação. Que Uma outra abordagem, né? ela que vai tratar o barato do embusteiro? Isso, do embusteiro ao eminente, alguma coisa, É, eminente político, uma coisa assim. que ela também vai tratar, de alguma maneira, do embate do Paulo Maranhão com o Barata, que você trabalhou. Assim, para a gente fazer a penúltima pergunta, qual a Certo. diferença da sua perspectiva, do seu trabalho, para o da Alexandra, né? O Alessandro. Alessandra Nunes. Eu acho que a principal diferença é que eu tentei ao máximo trazer, mesmo sendo um período que ele não era um político partidário, entendeu? O Paulo Maranhão não era só jornalista, ele era político. O seu jornal não era só mesmo como um jornal de oposição. Nenhum jornal de oposição conseguiria se manter frente a esses interesses, aí falando inclusive de parâmetros financeiros, contrário a governantes tão poderosos como Magalhães Barata, se também não estivesse muito envolvido na política partidária, se não estivesse muito próximo de decisões importantes que puderam fazer com que ele continuasse de pé. Entendeu? Acho que a grande diferença é essa. A Alessandra, ela traz muito essa parte mais jornalística da Folha do Norte, seu editorial e uma análise do discurso do que estava sendo feito. Eu tento levar um pouco essa questão das tomadas de decisões do Paulo Maranhão a partir da Folha do Norte de um lado partidário, como um sujeito que desenvolveu principalmente duas funções sociais, ancorado em um capital político, e aí usando um pouco do Bourdieu, que ele construiu ao longo de décadas, perpassando por 3 áreas, como professor, como jornalista e como político, mas principalmente dentro dessa dissertação, dialogando com a sua dupla função social como jornalista e político partidário. 19h41. 19 notificações. Já tá. Me diga assim, só para dar um 19h41. 20 notificações. apimentado no seu trabalho, que você acaba não comentando muito, fosse meio nebuloso, né? Aquele negócio de jogar excremento no Paulo Maranhão. Quer dizer, você mesmo coloca em dúvida, será que foi o Barata mesmo que mandou aquilo? Ou não foi o Barata? Ou foi... Quer dizer, ficou uma coisa meio estranha na época, né? Diz que foi um banho de merda no Paulo Maranhão. E eu vi uma entrevista, isso eu não li e você não colocou, que é o seguinte: o Paulo Maranhão toma esse banho de merda e não publica nada. Não. Fica quietinho. No terceiro dia, o pessoal ficou irritado e publicou uma nota no estado do jornal do Estado do Pará. E aí o Paulo Maranhão, no dia seguinte, dá uma resposta que eu considero maravilhosa. Cada um dá o que tem. Se o governo só tem merda, só pode dar merda. Exatamente. Essa resposta, que isso não está no teu trabalho. Essa resposta não tá. do Paulo Maranhão não está. Mas ela aconteceu? Ela acontece, esse episódio ocorre em 1955, se eu não me engano,
Já na década de 50, já não tá no meu período, Ah, já tá era? 45. Foi na década de 50. O Paulo Maranhão tá voltando. Ele tá chegando, quase certeza, ele tá chegando do trabalho, e passou o dia na Folha. E quando ele vai entrando, ele morava aí não tão longe de ti, ele morava próximo da Basílica. Ah, Quando ele tá entrando, mandaram cortar a água do bairro. E foi. segundo, olha só como são, né? Os registros são tão específicos, nossa, eu queria ter essas fontes tão detalhistas, que diz que a merda era do leprosário. Olha Diz que só, diz que, né? Não era uma merda qualquer. qualquer, não. Não era uma merda qualquer, Jogaram não. nele, correram e deixaram ele lá, sem água, para tomar banho, porque tinham cortado a água. E ele ficou Pô, calado, não respondeu, e ocorreu exatamente isso, né? O que o senhor já narrou. Um governo que tem merda, só pode cada dar um dá o merda, que né? tem. E Cada aí, um. algumas pessoas levantaram a possibilidade do. Claro que teve envolvimento a cúpula baratista, né? O Magalhães Barata estava como chefe do executivo novamente. Sua última passagem pelo poder, ele morre em exercício, né? Em 59, como governador do Pará. Mas houve alguns comentários, se eu não me engano, o Rock traz. Posso confirmar, mas se eu não me engano, eu coloquei na dissertação em uma das notas de rodapé que talvez o mentor do ato foi o Zé Vicente, que usava esse pseudônimo, mas o nome dele era Lindolfo Mesquita, Isso. que Você inclusive coloca teve aqui. proximidade com Paulo Maranhão. Né? Ele andou pela Folha, publicou muitas coisas pela Folha. Ele foi figura importante do DIP, né, que era do departamento do DIP, mas teve bastante publicação também na editora Guajarina, né? O Folheto de Cordéis, o Nidolfo Mesquita é um nome importante também a ser analisado. Mas houve o banho de fezes, inclusive, agora para finalizar, esse banho de fezes é narrado no livro do Haroldo Maranhão, que foi citado em outro episódio nosso, Meu do Que querido Vier, Ivan? né? Que não do querido Ivan são as cartas, é o romance Rio de Raivas, Ah, onde Rio de Raivas. onde ele vai envolvendo fatos que aí a gente tem como colocar como, digamos que, verdadeiros de fato ocorreram, mas ele utiliza da sua liberdade de ficção dentro do seu romance literário, né, para colocar algumas outras histórias, como o Banho de Fezes. Diferente da realidade, no romance Rio de Raivas, o Haroldo Maranhão é neto do Paulo Maranhão, que é esse sujeito que eu analisei, conviveu muito tempo dentro dos jornais, conheceu muito dessa dinâmica de disputas, mais diferente da realidade, no romance, o Paulo Maranhão morre primeiro que o Magalhães Barata, né? Que ele usou como nomes, né? O Palma Cavalão para Paulo Maranhão Não, pera aí, e Paulo Maranhão morre primeiro que o Barata, no não. romance, Ah, no entendeu? romance. Ele vai Ah, é criando verdade, é essas verdade. liberdades, É verdade, é verdade. É, né? Mas na é. realidade o Paulo vai morrer só em 66, 7 anos depois 7 anos depois. do Barata, com avançados 96 anos de idade. Inclusive, Zene, para finalizar de fato essa parte, para efeito de curiosidades, indo atrás do projeto, né, do doutorado, que aí é de fato um estudo sobre a vida do Paulo Maranhão, eu fui até o túmulo dele no cemitério Santa Isabel, e adivinha a frase que está no túmulo, infelizmente vandalizado, arrancaram, mas ficaram as marcas das letras. Ele colocou Hum. lá, aqui sim tenho paz. Pois sim. Excelente. Aqui Ele sim que. tenho paz. Será que foi uma vida conturbada? 96 anos, cara. 70 anos de imprensa. A coisa. Bom, depois desse passeio todo, parece que fica muito interessante ler o seu trabalho. Ah, espero, né? E aí eu queria que você dissesse por que é que, infelizmente, teses e dissertações só são lidas dentro da academia e elas não. Porque, assim, muitas teses e dissertações acabam se tornando livros. Sim.
Mas esses livros ainda continuam muito dentro da academia, mesmo esses livros, né? Por que você acha que teses e dissertações não são lidas fora da academia? E o que nós poderíamos fazer para que isso acontecesse? Bem, primeiro, começando do fim, eu acho que iniciativas como essa podem surtir efeito num movimento de leitura mais específica, acadêmicas como essa dissertação, como a minha, como a da Bárbara, como a de outros convidados, como a tua própria, né? Tua dissertação, tua tese. É preciso movimentos para massificar teses e dissertações. Mas dificuldades, eu acho que o nível técnico de algumas escritas, né, não é tão acessível assim. Mas talvez o imediatismo do leitor, eu quero uma informação, e talvez trabalhos acadêmicos não te dão de uma maneira tão fácil e rápida. A baixa propaganda em torno dos trabalhos, né? Eu acho que o circuito editorial em torno de outras obras, de outros assuntos, é eficaz, né? Salvo engano, a população brasileira teve um processo de aumento, né? De número de leitores e consumo de livros, mas é uma leitura muito voltada ao circuito de propaganda, né? Em torno dos livros, e que a academia acaba ficando um pouco de lado. E eu acho que um dos pontos que a gente acaba pecando, né? A gente fala muito para os nossos pares, eu acho que isso pode ser uma dificuldade. Estou tratando da historiografia, o poder da narrativa pode ser um ponto para aproximar mais leitores, além, claro, de outros movimentos de propaganda, de massificação dessas obras, mas eu acho que uma barreira a ser derrubada é esse nosso movimento de falar para os nossos pares. A gente tem esse movimento de ficar falando só para a gente, de ficar falando para quem entende. Isso acontece no meu trabalho, eu tenho certeza que acontece no seu, aconteceu no da Bárbara. Às vezes a gente se preocupa com o leitor mais geral, mas muitas vezes a gente esquece dele, a gente deixa ele de lado e passa por cima disso. Esse pode ser um dos pontos, ao meu ver, falta de propaganda, né? Falta de massificação, uma linguagem pouco acessível, e por aí vai. Mas a gente tem saídas, e eu acredito que esse podcast pode ser uma dessas saídas, né? Com o que vier. Mas o fato de procurar escrever para o público em geral, não, eu concordo plenamente com ela. Você tem, por exemplo, um exemplo muito bem sucedido que começou na França e vários países imitaram, foi a história da vida privada. Sim. Ele vai começar na França, né? E veja bem, você pega a história da vida privada no Brasil, com aqueles 4 volumes. Ele é mais fácil de ler, mas a qualidade da pesquisa não cai. Uhum. Você entende? Não caiu a qualidade da pesquisa. O que altera é a forma de escrever. Salvo engano, não era na França que tinha um programa de TV que convidava historiadores, ou era um historiador em específico que convidava outros? Tinha um tempo de TV. Teve. Eu não vou saber informar agora quem era o historiador, mas fazia parte dessa, eu acho que da terceira geração dos análises, já dessa década mais de 60 para 70, que discutia um pouco dessa tentativa de massificar, né? Essa renovação em torno dos estudos historiográficos. Eu acho que a gente pode ser uma saída, né? Pode ser. E você vai pegar alguns trabalhos da terceira geração dos análises, que são trabalhos plenamente palatáveis. Não é? Plenamente palatáveis. Você vai pegar um Duby, eu acho fácil de ler, eu não acho Duby. Não, aquele Marechal, não lembro exatamente o primeiro, ou melhor, Cavaleiros de todos, enfim. Isso. Excelente de leitura. São trabalhos palatáveis, não são. Agora, o que eu acho que a academia tem que sair um pouco de dentro de si, fazer propaganda, publicar. Por exemplo, há uma coisa muito curiosa nos nossos trabalhos. Tanto
dissertações quanto teses, muitas delas a banca indica para publicação. Mas a universidade não tem menor compromisso com essa indicação. Sim. Entendeu? Não tem o menor compromisso com essa indicação para publicação. A gente precisa melhorar um pouco isso aí. Como aqui é papo, eu também posso dar minha opinião, né? Com certeza. Não, eu concordo contigo. A gente tem até professores que ainda não publicaram suas dissertações e teses, professores Muita, universitários. a maioria não está publicada. Entendeu? Nossa, eu entendo que em alguns casos pode ser que o professor não queira, mas, cara, é impressionante como não tem esse movimento de massificar mesmo essa produção, né? Uhum. Enfim, mas é por aí, na minha opinião, é por aí. Esse movimento na França da história da vida privada, inicialmente foi muito criticado pela Academia Francesa. Uhum. Muito criticada, muito criticada. Entendeu? O pessoal foi em frente e deu no que deu. Bacana. Entendeu? E aqui no Brasil, por exemplo, você tem, também imitando a França, essas coisas a gente deve imitar, são aquelas revistas de divulgação históricas, né? Que Uhum. teve História Viva, Aventuras na História. Você pode... A História Viva não, a História Viva era mais séria do que Aventuras na História. Ou a História da Biblioteca Nacional, que escrevia a qualidade da pesquisa não chegava a cair. Sim. Você fazia textos curtos, né? Você não escrevia 50 páginas, era 10 páginas e tal. Mas aquilo que estava ali era de pesquisa confiável. Quer dizer, você pode fazer isso. Né? Eu acho que dá para a gente aumentar um pouco o volume e, quem sabe, começar a botar mais história nas redes sociais. Eu espero que a gente esteja fazendo isso. Certo? A gente, que eu digo eu e você, porque você também é da equipe e você está comprometido. Não pula fora, não. Esse movimento, né? Então, Marcos, acho que está bom, não está, não? Eu acho que tá. Acho. Então, vou pedir suas palavras finais e sua despedida. E aí eu me despeço também. Tá bom? Pronto. É bem rápido. Gostei do papo, acho importante essa divulgação, não só do meu trabalho, mas de outros. Eu acho importante, né, essa discussão em torno da imprensa, em torno da política partidária, é essencial para o entendimento de uma série de conjunturas. E fico feliz de poder participar. Espero que quem assista goste. Se não quiser ler, não leia, mas se tiver interesse, que possa fazer a leitura também, né, da dissertação. E é isso, só agradecer mesmo ao papo, que eu gostei bastante. Ok. Então, pessoas, só me resta agradecer imensamente a presença de vocês. Não se esqueçam de recomendar a inscrição no canal. Para nós é importante, né? Muito importante. Dê aquele seu like, façam comentários. Como eu costumo dizer, o elogio é uma delícia, mas passa. O que fica são as críticas e faz a gente pensar, refletir e mudar. Ok? Então, muito obrigado, Marcos, e vamos aguardar o próximo, o que vier. Até!